noite, queridos estudantes. Estamos aqui com uma sexta na nossa terça, né? Olha que beleza. Dia 11 de outubro. Aproveito já para desejar aí um ótimo feriado a todos. Que Nossa Senhora Padroeira do Brasil nos abençoe cada vez mais e que proteja todas as nossas crianças, especialmente aquelas que mais necessitam de atenção, né? Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de redação. Estamos aqui eu, Flávia, Thiago, Rotinha e Chesco, só para você, neném, que nos assiste aqui pelas ondas do canal Educação, olha aí. Hoje nós vamos trabalhar em redação, leitura e produção textual, como fazer a conclusão. Olha só, tem vários gêneros textuais que, obviamente, têm estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, que não necessariamente cobram a conclusão como a matriz de redação do Enem cobra, né? Então, dependendo do gênero, a conclusão ela pode ser manifestada de diferentes formas. Uma pergunta retórica, com uma reflexão, com uma indicação de leitura para aprofundamento, enfim. No texto dissertativo, a dissertação escolar, que é o gênero a que eu me refiro mais especificamente, nós vamos ter um modelo de conclusão que precisa ser respeitado. Inclusive, gente, estou me referindo mesmo à matriz Enem de redação, existe uma competência lá dentro, responsável só por analisar a qualidade técnica da sua proposta de intervenção. Então, como no texto dissertativo, que a gente já estudou aqui, em algumas partes, o propósito é opinar, é apresentar um ponto de vista e sustentar esse ponto de vista por meio de argumentos, a conclusão ela exige determinados elementos, que são devidamente avaliados na competência 5 dessa matriz, a que eu me referi há pouco, e existem 5 níveis. Do nível 0 ao nível 1, então você tem a possibilidade de notas de 0 a 200, tá? Então, nós vamos analisar hoje como é que funciona, tá, a conclusão de acordo com a proposta de intervenção elaborada na matriz de redação do Enem, tá certo? E depois, vamos fazer uns exercíciozinhos. Olha aí, ó. Bom, a competência 5, que é a última das 5 competências da matriz, ela vai trazer sugestões não, aliás, são orientações mesmo para que você produza a conclusão de acordo com o que ela exige. Então, primeiro, nos textos argumentativos em geral, no artigo de opinião, no editorial, como inclusive a gente já também estudou aqui, a gente vê que a conclusão é um pouco mais aberta. Aqui nós chamamos essa parte de proposta de intervenção. Então, a matriz Enem ela exige certos elementos fundamentais dessa proposta, sem a presença dos quais você não tem como garantir a nota máxima, que é a nota 200. Esses elementos vão partir do seguinte: primeiro você tem que escrever uma proposta de intervenção, ou seja, apresentando solução para os problemas apresentados ao longo da argumentação. Proposta essa que retome e reforce a tese de maneira sintética e que respeite os direitos humanos. Além disso, essa proposta deve conter 5 elementos básicos, que a gente chama de ação, agente, modo meio, finalidade, e dentro desses 4 elementos, o detalhamento. Então, nós vamos falar de cada um desses elementos aqui e, evidentemente, avaliar exemplos, né? Ver como é que isso funciona na prática. Então, a parte final é a conclusão, que é a proposta de intervenção. Claro que você também não vai achar que a conclusão só vai estar lá no último parágrafo da dissertação escolar. Não é assim. Você, na verdade, a cada finalização de parágrafo argumentativo, você conclui. Por quê? Nas partes dos parágrafos, nós já destacamos o tópico frasal, a fundamentação e a conclusão ou finalização, tá? Então, é verdade que em cada um dos parágrafos a gente tem a conclusão, mas a proposta de intervenção em si, ela é devidamente constituída, elaborada no último parágrafo da dissertação escolar. Então, por que proposta de intervenção? Se você analisou um tema que traz uma situação problema, beleza? Por exemplo, o estigma das doenças mentais na sociedade brasileira. Combate o estigma das doenças mentais, alguma coisa assim.
Não lembro bem as palavras-chave do recorte temático. Mas você, diante de um problema, vai propor soluções para que esse problema seja resolvido. Evidentemente, quem você apontou como culpado ou como elemento causador ou agravador do problema, você vai ter que, de alguma forma, mencionar, tá, esse agente causador do problema para que ele seja resolvido. Pois pronto. Então, se você passa o seu texto quase todo, os parágrafos de desenvolvimento, falando quem tem a responsabilidade por aquele problema, e sugerindo o que deveria ser feito para reduzi-lo ou para acabar com ele, efetivamente aqui nessa parte você vai mostrar quem é que vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, com que finalidade. E dentro de cada um desses elementos, um detalhamento, né? Então, são duas coisas. Proposta de intervenção conectada à tese e que reforce essa tese, ou seja, que enfatize sinteticamente essa tese com respeito aos direitos humanos. Então, basicamente, você vai se basear em alguns documentos que são fundamentais para que o respeito aos direitos humanos não seja contrariado. Um deles, sem sombra de dúvida, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a famosa DUDH, e, evidentemente, a Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que desde então está em vigor na República Federativa Brasileira. Então, pelo menos esses dois documentos têm que ser, gente, conhecidos, tá? Por quê? Porque assim você vai saber o que é legal enquanto proposta de intervenção, o que não é legal. Um exemplo do que não seria legal, você sugerir que as pessoas que, por exemplo, violentam crianças sejam mortas. Você sabe que o Brasil não aceita dentro do seu Código Penal a pena de morte. Nós não temos pena de morte prevista por lei. Isso é desrespeitar um direito humano. Ou então, sugerir que aquele que violente criança seja amarrado num carro e arrastado pelas ruas. Isso é barbárie. Você sabe que justiça com as próprias mãos, o chamado justiçamento, ele também não é algo legal do ponto de vista jurídico. Então, cuidado. Se você citar alguma coisa que contrarie esses documentos legais, esses documentos base de direitos humanos, DUDH e Constituição Cidadã, você vai ter sua nota zerada na competência 5, tá? Então, muito cuidado. Uma outra coisa que pode levar você a zerar essa nota é você desconectar aquilo que você propôs daquilo que você defendeu ao longo do texto, tá bom? Então, não dá para você desconectar a proposta daquilo que você desenvolveu enquanto argumento. Então, vamos lá. O que é essa proposta de intervenção? Ó, aqui você vai apresentar todos esses agentes. A ação é a providência propriamente dita, ou seja, a ação, o elemento que vai resolver o problema. O agente é quem vai fazer, quem vai executar. Esse agente, dependendo do tema, pode ser o Estado, que barra sinônimo de governo, nem sempre Estado é governo, mas enfim, a gente usa tecnicamente como sinônimos. Você pode utilizar um ente governamental como o Ministério da Educação, pode utilizar uma instância social como a escola, a família, a igreja, a imprensa, a mídia em geral, entende? Pode, dependendo do tema, solicitar como agente as Forças Armadas. Depende muito do recorte temático, né? Os Ministérios da Vida, Ministério da Cidadania, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, enfim. Modo meio, ou seja, qual é a maneira pela qual essa proposta vai ser implementada, essa ação vai ser feita por meio de que elementos, ou seja, qual é a forma de operacionalizar essa ação que você propôs. Depois, qual é o resultado esperado com ela? Ou seja, a finalidade. E, dentro delas, pelo menos uma das propostas, deve acontecer, tá? Esse detalhamento, os elementos anteriores. Então, vejam que contando dá 5 elementos, 5. E você precisa, de fato, trazer para que a sua proposta seja considerada completa. Ou seja, conectada ao tema, reforço da tese e a apresentação desses 5 elementos aí. Pronto, ó. Show. Vamos lá. Respeito aos direitos humanos, ou seja, o que inclui em termos de ideia, em termos de valores, tá? Aos direitos humanos,
tá? Esse tópico, dignidade humana, ou seja, tudo que vai contrariar de alguma forma a dignidade humana, colocar, por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime para passar fome, isso é indigno. É uma necessidade básica do indivíduo, comer, morar, vestir-se, né? Mesmo que seja um malfeitor, mesmo que seja um criminoso, tá? A igualdade de direitos, ou seja, dizer que algumas pessoas têm mais direito que outras, isso é o que ocorre na prática. Mas você sugerir isso como proposta não é legal, porque contraria o princípio da isonomia. As leis são feitas para todos, tá? Reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, ou seja, qualquer proposta que atente contra a liberdade de escolha religiosa, tá? Orientação sexual ou qualquer outra raça do indivíduo, qualquer uma que fira esse direito à valorização das diferenças, com certeza é atentado contra os direitos humanos. Laicidade do Estado, ou seja, o Estado tem que ser laico, ele tem que se mostrar imparcial, não tem que ser, vamos dizer assim, favorável para a religião A ou B, ele tem que entender que a população é diversa, nós vivemos a interculturalidade, a formação da população brasileira em si, gente, ela é intercultural, porque ela agrega uma mescla de elementos, evidentemente, resultado do contato com outras culturas, começando pela cultura europeia, né? Com os nossos colonizadores, os portugueses, no Brasil de 500, que nem era Brasil na época, né? Então, é por isso que o Estado deve respeitar, antes de tudo, o direito à liberdade de escolha. O Estado não pode chegar e dizer: você é macumbeiro, está errado. Você luta capoeira, está errado. Você é um fanático religioso, está errado. Não, o Estado tem que ser imparcial. Isso que significa dizer laico, ou seja, não se mostrar favorável ou desfavorável a nenhum posicionamento nesse sentido, tá? Democracia na educação. Qual é o princípio mais democrático de todos? Dizer que o brasileiro, seja ele quem for, tem direito à educação. Então, transversalidade, vivência, globalidade, as diversas áreas sociais ou setores sociais que dialogam, que convergem, como ciência e tecnologia, educação e cidadania, direito, tecnologia, fala em tecnologia, né? Saúde, enfim, meio ambiente, sustentabilidade, olha aí, pronto. Então, respeito aos direitos humanos é isso. Você dizer que as pessoas que desmatam deveriam, por exemplo, morrerem queimadas, não pode. Isso é querer matar o outro, gente. O livre. É para isso que a gente tem leis que precisam ser respeitadas. É por isso que a gente não vive, né? Ou não piora o estado de barbárie, vamos dizer assim. Atenção, muita atenção. Veja, a fim de atingir o nível máximo dessa competência, qual é o nível máximo? Nota 200. A conclusão deve apresentar em pelo menos uma das propostas impreterivelmente, ou seja, sem chance de não fazer isso, estes 5 elementos: ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento. Se um deles faltar, a sua proposta já pode ser penalizada. Vamos supor que todos os demais estejam lá. A ação, o que vai ser feito, quem vai fazer, o agente, a instrumentalização da ação, o modo meio, o efeito da ação, o resultado, mas não tem o detalhamento. Sua nota desce de 200 para 160. Não está escrevendo socorro. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, tá não. Tem nada não. A gente vai falando aqui, ó. Sua nota vai descer de 200 pontos para 160, ou seja, há uma penalidade se você deixa de colocar quaisquer um desses elementos. Então, 200 menos 40, 160. Ou seja, já está aí impossibilitada a nota 1000, né? Inviável. Então, por isso a gente precisa conhecer que tipo de conclusão é exigida no Enem. Esse mesmo procedimento você vai adotar de acordo com o gênero que você vai produzir, querido estudante. Você não vai produzir na vida, sua vida inteira, e você não está fazendo isso só porque vai fazer vestibular, para você aprender para a vida. Você não vai produzir só dissertação escolar. Então, quanto mais você conhecer acerca dos gêneros,
principalmente se forem gêneros, tá? Em prosa, ou seja, gêneros de parágrafos, você vai entender que esses textos, em geral, têm introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, analise o gênero, avalie os propósitos comunicativos dele e veja que tipo de conclusão ele permite que se escreva, até, se for no vestibular, como é que se determina lá, tá? A escrita não só da conclusão, como dos demais parágrafos do gênero exigido. A FUVEST, por exemplo, gosta muito de colocar cartas argumentativas, artigos de opinião. Claro, são também gêneros argumentativos, mas com outros propósitos da dissertação escolar, né? A estrutura se assemelha, um texto organizado em forma de parágrafos. Os recursos coesivos de diversas naturezas, inclusive operadores argumentativos, também estão lá, devido à natureza argumentativa, né, desses gêneros. Mas o artigo de opinião é mais particular, o nome já diz. O articulista, ou seja, quem escreve artigo, opina. A carta argumentativa, você vai ver uma carta com caráter, né, de convencimento do público-alvo. Então, certas características convergem, mas cada gênero é um gênero, né? Outro detalhe para o qual a gente chama a atenção, documentos com força de lei, ou seja, aquilo que você vai considerar como elementos ou instrumentos norteadores para que você saiba o que não é ferir os direitos humanos, ou seja, respeitar os direitos humanos, né? Constituição da República Federativa do Brasil, seguindo as diretrizes para a educação e direitos humanos, resolução número 1 de 30 de maio de 2012. Olha aí, temos 10 anos disso aí, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, a Carta da ONU, da Organização das Nações Unidas e a Declaração de Durban. Então, conheça esses documentos. A Constituição da República Federativa, ela é enorme e vem sempre sendo acrescida, ou seja, o texto só cresce por causa das emendas constitucionais, as famosas EC, né? Emendas constitucionais. Porém, a Declaração dos Direitos Humanos, por exemplo, Universal dos Direitos Humanos, você lê em 20 minutinhos. Então, rapidamente você conhece que são direitos básicos. Todo ser humano tem direito à liberdade de expressão. Entenda a liberdade de expressão não como aquilo que vai ferir o outro. A liberdade de expressão é exprimir a sua opinião de modo a não desrespeitar a opinião do outro e fazendo com que você seja respeitado. Direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito a uma alimentação de qualidade, direito ao trabalho, direito ao lazer, tá? No geral, a gente conhece isso. E atente bem para aquilo que a lei brasileira, ou seja, o sistema legal que rege o nosso país, determina. Um deles, você não pode sugerir eutanásia. Eutanásia não é aceito. Aborto, salvo alguns casos, é ilegal no Brasil. Pena de morte nem existe, nem se fala, tá? Prisão perpétua também atenta contra os direitos humanos. Não existe prisão perpétua no Brasil, na sociedade brasileira. Eutanásia é quando a pessoa, ela, por exemplo, tem a liberdade de tirar a própria vida, né? Isso em caso de, por exemplo, ela sofrer uma doença degenerativa, de ela ter, por exemplo, um câncer terminal, ou seja, não tem mais possibilidade de cura. Enfim, o direito brasileiro não permite isso. Aborto só é permitido em caso de estupro, tá? E de má formação, aliás, estupro, má formação fetal, ou seja, o feto não vai sobreviver, se sobreviver, vai viver em condições muito difíceis, ou então, quando a mãe sofre um risco de morte, tá? Então, precisa conhecer. Ó, a prova de redação do Enem, além de apresentar textos motivadores, o chamado painel de textos motivadores, uns 4 ela traz, né? E a proposta de redação traz as instruções para a redação. Entre essas instruções encontram-se também as situações que levam o texto a nota 0, tá? Olha aí. Texto a nota 0. O que é que leva um texto a ser zerado? O livre. Anulação da competência 5, ó, C5, tá? Vou até escrever aqui para quando você for estudar. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Tia, não está escrevendo, não. Me help, me help. Thank you. Competência 5. Ah, não. Vamos lá. Então, o que você não deve fazer para que você mantenha a possibilidade de tirar a nota máxima na sua... Aliás, você já sabe o que deve fazer, né?
De certa forma, também sabe o que não deve. Ó. Tá. Então, você já sabe aí o que... Tu deu tempo de... Tá. Bora lá. Aí, aí. Você foi riscar aqui um bocadão. Risca. Deixa eu ver. Só um minutinho, gente. Estou só aqui dando uma testada na caneta. Só falta a borracha. Tá riscando, mas... Deu, mas... Ah, pronto. Deu, tio. Obrigada. Tudo certinho. Ó. Que vai ser a competência 5. Pronto. Competência 5. É a competência da conclusão. Da proposta de intervenção. Eu gosto até de chamar de proposta de intervenção, que assim, nem toda conclusão ela vai apresentar a proposta de intervenção, né? Mas a conclusão da prova Enem, especificamente, ela exige essa proposta de intervenção, tá? Então, atente. Caso haja desrespeito aos direitos humanos por parte do candidato, somente a competência 5 terá sua nota zerada. Por que a gente fala em somente? Porque até algum tempo, se você, por exemplo, desrespeitasse os direitos humanos, toda a sua redação era zerada. Ou seja, você estaria eliminado do Enem. Aí só numa próxima edição, né? Hoje não. Hoje não é que o critério esteja mais maleável, mas vamos dizer que é mais justo, né? E se você chega a desrespeitar os direitos humanos, você não fugiu ao tema. Até então você desenvolveu muito bem argumentos em defesa da tese, porém chegou na conclusão você desrespeitou os direitos humanos e nessa época você teria seu texto cancelado. Não sei, você estaria eliminado do concurso, né? Hoje não. Se você fizer isso, só zera a competência 5 e as outras são contadas normalmente. Não sei se vai mudar alguma coisa, né? Agora para 2023. Esquema básico da dissertação. Você já conhece bem. A gente tem isso aqui. Por que eu falo em 4 parágrafos? Não é que o texto deva ter 4 parágrafos. Eu estou no esquema no caso de... Então, se pensa que um número de 4 parágrafos, não menos que isso, mas também não cabe mais, né? Porque senão, um parágrafo, por exemplo, um 5º parágrafo, você ter um 4º parágrafo aqui de argumentação, corre o risco de os 2 anteriores ou mesmo esse 4º ficar superficial, pela quantidade de linhas, pela limitação mesmo de espaço. Então, você escrever 4 parágrafos, também não vou determinar o número de linhas, porque não existe isso. Quem escreve, quem domina a escrita, sabe que tem que ter um equilíbrio, né? Então, nada impede que você, por exemplo, escreva uma introdução de 6 linhas, 7. O D1, desenvolvimento 1, com 7 linhas, 8. O D2, com 6 linhas. O importante é que você perceba que cada parágrafo do seu texto representa uma sequência do outro. Representa uma leitura fluida, quer dizer que você não apresenta contradição do primeiro ao último parágrafo, que você conseguiu sustentar a sua tese claramente e que não houve nenhum tipo de, vamos dizer assim, descontinuidade entre um parágrafo e outro, tá? Então, o primeiro parágrafo é aquele em que você já apresenta a sua tese. Primeiramente, você prepara o terreno, que a gente chama de contextualização, né? Normalmente se traz aí alguma estratégia, como a apresentação de uma obra científico-literária, tá? Uma obra artística, uma alusão histórica. Por exemplo, você começa o texto desde a Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial. As sociedades no mundo têm passado por bastantes mudanças que, inevitavelmente, afetam a vida do homem, tanto positivamente quanto negativamente. Enfim, aí você apresenta o tema, traz a sua tese, seguida de um esboço de argumento 1 com argumento 2. Ó. Tá aqui, ó, esboço desses argumentos. Por que o esboço? Porque você está introduzindo. Então, na introdução, evidentemente, você vai deixar aquele gostinho de quero mais para, tá, o leitor do texto. Então, é só um esboço dizendo, por exemplo, a revolução técnico-científica
provocou alguns problemas na sociedade, como, por exemplo, o vício em tecnologias. Esse problema é principalmente causado pela deseducação em termos de uso das tecnologias, em especial as digitais, e pela falta de acompanhamento da família, principalmente em relação às crianças e adolescentes que lidam com esse tipo de instrumento moderno. Então, você colocaria, por exemplo, como culpados a família, tá? E o vício das pessoas, ou seja, a falta de controle em relação ao uso dessas tecnologias, que pode acarretar o vício, doença mental mesmo, gente. A pessoa que é viciada em tecnologia, por exemplo, ela passa mal se ela esquecer o instrumento tecnológico dela, ela passa mal, dor de barriga, sua frio, quer dar piloura chamada, entendeu? Quer desmaiar se ela esquece o celular, por exemplo. É o nomofóbico. Já ouviram falar desse termo? Nomofobia, ou seja, o pavor de ficar distante do mundo digital. Tecmundo, meu povo, olha aí. Pois é. Então, você vai apresentar tudo muito superficialmente para quê? No parágrafo, nos parágrafos, corrigindo, de argumentação, ou seja, segundo e terceiro parágrafo são dedicados a isso, você traga e movimente as estratégias argumentativas no sentido de sustentar as suas teses. Então, se você diz que, apesar dos avanços tecnológicos, esses recursos digitais trouxeram muitos prejuízos à humanidade, você vai dizer quais são os prejuízos e o que exatamente aqui provoca. É o esboço. Eu disse aqui, ó, no esqueminha rápido. Vício em tecnologias por conta de desequilíbrio no uso, né? A pessoa não sabe dosar, por exemplo. E o segundo, falta de acompanhamento da família e orientação. Pronto. Aqui, no argumento 1, você já iria movimentar as estratégias argumentativas para dizer por que as pessoas se tornam viciadas, por que as pessoas não agem, né, boa parte delas, com, vamos dizer assim, com equilíbrio, tá, em relação ao uso dessas tecnologias. Lá no desenvolvimento 2, você iria colocar o fundamento 2, ou seja, a segunda causa do problema. Além disso, a família, ao ser negligente em relação ao acompanhamento e orientação de suas crianças e adolescentes, contribui para o agravamento desse problema. Fim. Aí você lê. Como prova, dados estatísticos divulgados pelo IBGE, nunca deixe o dado estatístico solto. Diga qual foi a instituição, se for possível. Use um livro que fale sobre a influência má das tecnologias na vida humana, né? O impacto negativo dessas tecnologias, especialmente as digitais na nossa vida, como Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman, tá? E você vai lá construindo a fundamentação do terceiro parágrafo que a gente chama de D2. Esse D2 é nada mais que o desenvolvimento 1, tá? D1 aqui. Gosto de falar assim. E aqui o D2. Pronto. E lá no quarto parágrafo, você vai ter, ó, a reafirmação do tema, ou seja, a ratificação. Você faz um reforço da sua tese. Isso aqui já é a conclusão, ó, reforço da tese. Repito que estamos falando da conclusão nos moldes do Enem, tá, gente? Não vai achar que isso aqui é válido não, porque tem gente que acha que pode levar esse modelo para todo e qualquer vestibular, não é assim. É importante que você, evidentemente, conheça o edital de cada instituição na qual você pretende prestar vestibular. É muito importante conhecer esse edital, tá? Então, você faz o reforço da tese com as propostas de intervenção. Interessante que duas propostas, tá? Eu coloquei aqui um exemplo. Digo, não gosto de fórmula pronta, não gosto de caixinha, de molde, mas você pode, por exemplo, fazer duas propostas. Você apresentou dois problemas. Você colocou o desequilíbrio das pessoas a utilizarem demasiadamente tecnologias digitais, tá? Passam muito tempo expostas a isso. Qual seria a proposta para resolver essa exposição exagerada às tecnologias digitais? Proposta 1. Proposta 2. Como
A família pode resolver o problema de ser negligente em relação às crianças, em relação aos adolescentes, né? Então, você poderia fazer isso, ou fazer uma proposta completa que envolvesse os dois problemas. Cabe à escola e à família educar as crianças desde cedo em relação ao uso das tecnologias por meio de profissionais da área das tecnologias, junto a psicólogos, isso já seria um detalhamento, junto a psicólogos, tá? Pais, professores, sociedade em geral, no intuito de, com a finalidade de conscientizar as crianças e educá-las para saberem lidar com as tecnologias e evitarem o vício. A família, com acompanhamento, com conversas e estabelecimento de limites, também poderá ajudar a sanar o problema. Pronto, gente. Olha aí que tranquilidade. Olha que beleza. Então, você seguindo esse esqueminha, e claro, muito treino, muita leitura, procurar mobilizar repertórios pertinentes relacionados ao tema, conectados, tá? Ao tópico frasal de cada parágrafo, isso é relevantíssimo. Então, basicamente, a gente tem aqui a introdução, D1 e D2, desenvolvimento, e o quarto parágrafo dedicado aí à proposta de intervenção, tá? Olha aí. Então, a gente trouxe aqui um texto motivador, para você ter uma ideia. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. Ou seja, esse texto 1 já está falando aqui, ó, só pela leitura do primeiro período, tá? Dos robozinhos, os famosos algoritmos que ficam ali nos vigiando para nos influenciar, né? Ó, o algoritmo, dado com a escrita dessa palavra, ó, constrói assim um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais e pelos sistemas de busca pode moldar nossa maneira de pensar. Ou seja, como as tecnologias influenciam o nosso comportamento, né? Tanto em relação aos nossos gostos pessoais, como também as nossas escolhas políticas. Ou seja, essa coisa, ela não é só voltada para o lado do consumo, né? Ela é também voltada para o lado das suas escolhas pessoais e das suas posições enquanto ser político, que todos nós somos, por mais que não queiramos, né? Então, tá aí. Então, esse é o problema principal, a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Então, a gente pensa que está lá na internet fluindo, né? Arrasando sozinho. Não, nós somos constantemente vigiados, tá? Tem um documentário muito massa aí, que foi lançado por ex-funcionários da Google que entregam tudo, né? Dizem que no final das contas, na verdade, a gente pensa que está consumindo produtos, mas nós somos o produto. Ou seja, tá entendendo, né? Então, esse painel de textos motivadores, normalmente em número de 4, eles vêm para que você, evidentemente, faça uma boa interpretação das palavras-chave do recorte temático e possa daí extrair, tá, o seu projeto de texto. Tá bom? Então, muito importante, ó. Nenhum desses textos pode ser copiado. Cada linha que você copiar, seja dos textos motivadores, ou seja, de qualquer texto do caderno de questões, no caso, o de linguagens ou de humanas, vai ser descontada para efeito de número de linhas escritas. Então, vamos supor, para as regras, um texto, ele deve ter no mínimo 8 linhas. O que já é um texto muito precário, né, gente? A gente sabe que tem 30 linhas, você escreve 8. Então, só faltaram 22 só, né? Então, é um texto muito, muito pobre, vamos dizer assim, em termos técnicos. Então, dessas 8 linhas, tu copiou 5. Pronto, ela está eliminada. Entendeu? Das 30 linhas que você escreveu, vamos colocar aqui 22 foram copiadas, ainda sobraram 8. Se as 8 foram autorais, ou seja, não são cópias de textos motivadores ou qualquer outro texto do caderno de questões, pronto, você tem um texto precário, mas tem um texto, tá? Então, pelo amor de Deus, copie não, interprete. Então, veja aí, ó.
Isso aqui é o que vem na prova. Isso aqui foi uma foto tirada, tá? De várias provas que tem no Enem, as edições anteriores, né? Tem lá o printzinho, isso aqui vem na prova. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado, ou seja, jamais entenda que a folha definitiva é seu espaço de rascunho. Borrou na folha definitiva, né? Também não serão considerados textos escritos no rascunho. Escreveu lá, pronto, está eliminado, zerado. O texto definitivo deve ser escrito a tinta na folha própria até 30 linhas. E detalhe, ó, de uns tempos para cá, o Enem exige tinta preta somente. Caneta totalmente transparente, esferográfica. A redação que apresentar a cópia dos textos da proposta de redação do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsideradas para efeito de correção. Acabei de explicar isso, né? Quando é que o seu texto recebe nota 0? Qualquer uma dessas situações. Texto com 7 linhas ou menos não é texto. Fugir ao tema, ou seja, você não falar sobre as palavras-chave do recorte temático, 0. Apresentar a parte do texto deliberadamente desconectada do texto, como desenhos, assinaturas, impropérios, escrever um bom texto, mas no meio botou o hino do Flamengo, pelo amor de Deus. Isso vai tornar o seu texto nulo. Você está eliminado. Olha o texto 2. No sistema dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em empresas localizadas no Oriente Médio ou Sul da Ásia que tem um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social a partir de sinalizações dos usuários, ou seja, aquilo que o usuário não gosta de eliminar. Ou seja, eles só entregam aquilo que a gente quer, na maioria das vezes, né? Mas a informação é então processada por um algoritmo que tem a decisão final. Os algoritmos são literais, ou seja, eles avaliam tecnicamente aquilo que você gosta, que você não gosta, e vai fazendo aí as escolhas para você, por você, com a falsa impressão que é pior de que é você que está fazendo. Em poucas palavras, sua opinião embrulhada em código. Estamos caminhando para um estágio em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. Olha aí o babado. Ou seja, a máquina já está fazendo escolha por nós. Texto 3, um infográfico. Observem, gente, uma outra coisa. O painel de textos motivadores apresentado, tá? É um painel que traz gêneros diversificados em geral. Você pode ter uma crônica jornalística, você pode ter um artigo de opinião, você pode ter uma crônica argumentativa, você pode ter um fragmento de notícia, um fragmento de reportagem, um infográfico, uma tabela, enfim. Olha, isso aí é um infográfico que mostra aqui, ó, quanto em porcentagem usa-se a internet. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizam a internet. Gente, olha o tanto de gente que usa a internet. Se você pensa em 100%, veja aí, 64,7%, ou seja, mais da metade, né? De 10 anos, ou seja, as crianças estão lá, firmes e fortes. Meninos e meninas, como é que você sabe o ícone, né, que traz aí a silhueta do menino e a silhueta da menina? Principalmente mulheres, ó. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade, 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Ou seja, daqui você deduz uma coisa. Quem mais utiliza a internet são jovens. Quem menos utiliza, pessoas idosas, né? Quem menos. Finalidade de acesso à internet. Com que propósito as pessoas procuram a internet? Enviar ou receber mensagem de texto, voz, imagem para aplicativo de diferente meio, seja por que motivo for, entretenimento, relações de trabalho, né? Relações pessoais, enfim. Tá aí, 94,2%. Assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes, 76,4%. Eu me encaixo aí, ó. Aliás, eu me encaixo em todos os dados aí, né? Conversar por chamada de voz ou vídeo, 73,3%. Aí já não sou muito fã. 69,3% enviam ou recebem e-mails, correio eletrônico. Eu estou bem no meio. Ou seja, dados da internet no Brasil de 2016. Veja, IBGE. Fonte confiabilíssima, fidedigna. Pelo menos é tratado, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística como uma autoridade. E esse último texto, do qual eu convido você a ler só isso. Ó. Surgem algumas tensões fundamentais entre a conveniência e a deliberação
entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele, entre a transparência e o lado comercial. Quanto mais os sistemas souberem, ou seja, os robozinhos que te investigam, pesquisam teus gostos, tuas preferências e te entregam o que você quer, em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais riscos de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações a cutucadas invisíveis, ou seja, tem muita gente pode crer que nem tem a noção de que é manipulado. Esse foi o tema da redação Enem de 2018, a manipulação dos usuários via controle de dados da internet. Um problema atualíssimo. Apesar do tema ter sido em 2018, evidentemente até hoje ele é recorrente, né? Está se tornando mais recorrente. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Qual é a sua tese? O que você coloca como culpados para essa, ou como fatores causadores para essa manipulação? Quais seriam suas propostas de intervenção ou propostas de intervenção para esse problema? Pense. Esse vai ser o seu exercício de casa. Daqui a pouco nós voltamos para a nossa aula de oficina. Até já já.